Boa tarde, galera. Tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast. Tá eu aqui, luz presença do Oswaldo, nosso administrativo, e estamos com um convidado aqui que é um cara sensacional. Miguel Belmiro, que é o nosso prefeito, já está no 5º ano de mandato, né? E tem aí um monte de história legal para contar para gente. E aí, Miguel, como é que você está? Primeiramente, aí, agradecer você, Clerinho, Oswaldo aí, pela recepção de sempre. A gente sempre passa aqui pela empresa para pegar um pouquinho colar um pouquinho do conhecimento de vocês aí e crescer junto. E tem sido positivo, eu tenho percebido que a empresa de vocês cresce muito e a gente também utiliza muito dos ensinamentos que a gente faz nas nossas conversas informais aqui, leva para a gestão pública e tem dado resultado positivo também. Que bom, cara. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ouvir isso. O Miguel sempre muito humilde, né? A gente aprende mais com ele do que ele aprende com a gente. Cara, o prazer é todo meu, Miguel, de ter você aqui com a gente, entendeu? E realmente a gente tem muitas histórias, né? Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, né? Vamos passar um pouquinho para vocês aí desses nossos momentos. Miguel, professor de educação física, diretor de escola e prefeito. Como é que foi essa doideira aí? Que você começou no ramo trabalhar com esporte, né? Que você abriu pra gente que você tinha esse sonho. E como é que você fez essa trajetória? Ela aconteceu, né? A vida da gente, por mais que a gente tente planejar, Deus olha pra gente e faz com que as coisas aconteçam desde que você esteja no caminho certo. E não foi diferente comigo até aqui. Eu comecei a trabalhar lá no distrito de Angostura, peguei um primeiro contratozinho lá, gastava minha gasolina, se fosse no preço de hoje, acho que eu não sei se eu conseguia, porque eu tinha pouca aula lá, não dava um retorno muito grande de salário, mas aquelas crianças lá me davam muito retorno profissional. E ali eu descobri uma identidade com a educação física, por mais que eu tenha me preparado para o ramo da fisiologia do exercício, para academia, treinamento, mas quando você encontra aquilo que te completa, você acaba se dedicando mais. E acabei me dedicando ao setor de escolas e também já no 2º ano de contrato meu com o Estado, por questões de proximidade com a minha casa, eu tive a oportunidade, graças a Deus também, é outra pessoa que aparece na vida da gente. Encontrei a dona Ana no Municipal, onde eu sempre passava meu final de semana jogando na minha barriga, com a chuteira debaixo do braço. E a dona Ana falou assim, tem um contrato no Castelo Branco. O professor Paulo César, um grande abraço, um grande amigo, vai licenciar, vai afastar para aposentadoria e vai abrir umas aulas lá. Vai lá ver se você consegue entrar. E assim foi feito, eu entrei no colégio e lá tive as melhores experiências possíveis. Os professores, os profissionais que lá se encontravam, assim, pegou um menino começando a vida profissional e me ensinaram muito. Então, bacana. Os professores lá me ensinaram muita coisa para desenvolver um bom trabalho, entender a realidade daquelas crianças, poder se dedicar um pouco mais do que simplesmente as horas que o Estado estava nos beneficiando. E assim a gente foi cada vez mais se apegando à causa da educação, do dia a dia das crianças de Além Paraíba. Começamos a desenvolver trabalhos sociais, né, dentro da escola, fora da escola. Tivemos vários projetos no contraturno, onde Dona Ana, eu, Calango, a Maria, a equipe toda lá, a Genô, a gente trabalhava com as crianças depois que a escola já não tinha mais ninguém. A gente ficava lá fazendo esporte, fanfarra, enfim. Isso tudo a gente foi crescendo dentro da escola. E, de repente, eu era diretor da escola. Caramba. Quanto tempo? Eu fiquei 5 anos. Não, mas conta aí, antes de você ser diretor, teve que fazer uma prova, né? Eu acho que a gente estava junto no dia antes. Acho que a gente estava até na sua casa. Você falou, Oswaldo, eu tenho que ir embora que eu tenho que fazer uma prova. Amanhã, uma prova lá no... Sim, lógico que muito preparado e tal, apesar de a gente estar lá. Mas quando... a prova para diretor de escola. Isso. É uma prova de nível elevadíssimo. E aí eu tenho que agradecer a Evelyn,
a minha vice-diretora, que foi ali, Fió Escudeira, ficar citando muitos nomes, fica difícil, porque Não esquece alguém. a escola toda me empurrou o tempo todo. Então, mas a Evelyn me convidou para fazer a prova. Miguel, faz a prova de diretor lá que você, de repente, você vai ser meu vice-diretor da escola e tal. Falei, sem problema, faço a prova. Mas não tinha pretensão naquele momento de ser o diretor da escola. E nós passamos junto na prova e passou no concurso do Estado do Rio. E o cargo de diretor escolar, ele exige dedicação exclusiva. E ela não poderia ser a diretora. E aí nós colocamos o meu nome à aprovação do colegiado escolar e a gente conseguiu a aprovação pelo colegiado também. Então, além da prova, você tem que ser aprovado o seu nome por um conselho escolar e depois disso você passa para ser apreciado pela população. Aí a comunidade escolar, os pais e os alunos é que votam se você vai ser o diretor ou não. Então, assim, a gente teve 2 vezes o nosso nome lançado à direção como candidato único. Eu nunca tive um embate como candidato a diretor, mas o que me alegra é que na primeira tentativa de diretor eu tive 4 votos contrários, ou seja, teve 4 não ao meu nome, e passou o primeiro mandato e eu tive que fazer a prova de novo e colocar o meu nome de novo à disposição, mesma coisa, e eu tive os mesmos 4 votos contrários. Então, assim, isso é um sinal assim, muito positivo. Que as 4 pessoas que democraticamente entendiam que eu não era o melhor nome para a escola, eles continuaram pensando a mesma coisa, mas eu não perdi nenhum dos que achavam que era positivo. Então, isso, porque você administrar alguma coisa sempre te dá desgaste. Com certeza. E você ter que cuidar de colegas de profissão, às vezes chamar atenção e coordenar isso tudo é muito difícil. Então a gente teve aí pessoas boas também do nosso lado na coordenação. Se eu não mandar um beijo aqui para dona Cristina, mãe do Gu, ela, que foi uma professora na minha vida. Então, ao longo aqui vai surgindo os nomes. Aqueles que eu não citar, me perdoem, mas são todos muito importantes. Não tem ninguém mais ou menos importante. Falei da dona Ana porque cuidou de mim desde pequenininho, ali em São José. A dona Cristina, do campo. A dona Cristina também dentro da casa dela, aguentando as bagunças minha, do Gu ali. Um abraço para a família. Então, fica aí o respeito, aí, nosso carinho e admiração. E a gente conseguiu fazer 2 bons mandatos como diretor de escola. E aí a gente começou a conversar, um grupo de amigos, o que a gente ia fazer a respeito da eleição municipal. E aí, por conta do prestígio do Dr. Miguel, Deus o tem aí, tem certeza do trabalho dele em vida, os amigos falaram assim, bota o nome do Miguel aí e a gente perde uma, mas na outra, quem sabe, a gente ganha. Vamos para aprovação de novo. Aí vai a gente para a urna de novo, Se a gente já se conhece, sabe que falta de dedicação e coragem não é um defeito meu. Então, se a gente tem mesmo já na veia essa coragem de enfrentar os desafios e por coragem e ter uma herança política muito bem enraizada na sociedade ali em Paraibana, eu cheguei a prefeito no primeiro mandato e tivemos 4 anos duríssimos. Não, e foi uma diferença absurda, né? Foi. No primeiro mandato quanto à eleição, né? Foi o nosso ex-prefeito, que tem todo o nosso respeito, Sérgio Ribeiro, 2 mandatos, asfaltou a cidade inteira, temos grandes feitos dele como gestor, tem que ser respeitado, e a gente conseguir vencer uma figura tão grande assim, assusta, né? Porque a gente entrou, eu acho que traz mais responsabilidade, né? A gente entrou a princípio para ver como que era o cenário político, e a gente conseguir pegar uma pessoa tão importante, uma figura tão querida e conseguir vencê-lo, um adversário muito honesto, foi uma política muito bem debatida, nossa primeira política, então
Assim, só agradecer mesmo a Deus as oportunidades. Porque depois de muita dificuldade nos 2 primeiros anos de mandato. Porque era Pimentel e tava feia a situação, né? O governo de Minas não pagava Fundeb dos professores, não pagava nada. Transferiu a crise do Estado para o cofre municipal e não vinha aqui dar satisfação. E aí o servidor público, a população de Além Paraíba tem que cobrar de quem está aqui perto, é quem que ele votou, quem que ele elegeu. E a gente teve sabedoria para saber também apanhar, né? A gente apanhou muito, porque o movimento político ele continua. Então, a oposição, no caso, né? A oposição aproveita dos momentos de dificuldade para criar desgaste na imagem. Isso infelizmente já está instalado na política. A gente precisa rever esses conceitos. E eu acho que isso é um dos fatores que me fez chegar aqui. Né? Eu não cheguei aqui falando mal de ninguém. Verdade. Então, acho que isso é até uma coisa importante, porque a gente tem que respeitar os políticos. Ninguém erra porque quer, não. O cara tá lá fazendo o melhor dele, às vezes não deu certo. Mas fazer o quê? Aí, por isso, porque teve uma atitude que não era de acordo, aí eu vou sair batendo. Não, o debate existe para a gente crescer. Não é fazer cabeça de lagartixa, mas saber a forma de se colocar, de abrir as discussões, porque elas também são importantes. Sem a discussão honesta e correta, a gente não cresce. Senão a gente fica também todo mundo estagnado. Mas depois de 2 anos de muita dificuldade, família sofrendo junto, porque às vezes as críticas são um pouco desleais e a família é a primeira que sofre. A gente está mais preparado, mas a família sente mais. Mas a gente conseguiu erguer a cabeça, adotamos um novo modelo de gestão no município. A crise também me ensinou, porque eu aprendi a fazer mais com menos, né? E a gente até hoje faz da mesma forma, a gente está fazendo mais com menos. Houve épocas em que o município arrecadava aí 110 milhões ano. E falava-se que não tinha recurso para se fazer as coisas, e a gasolina não era o preço que é hoje, o salário mínimo não era o salário que é hoje. Então, o alimento não custava o que custa hoje, a arrecadação era muito maior. E, modéstia à parte, eu acho que dentro das nossas possibilidades, a gente tem feito. A gente tem colocado o recurso público à disposição da população, isso que é o mais importante. Então, respeitando todos que passaram, a gente não está aqui criticando ninguém, mas a crise foi fundamental para que a gente, nos últimos 2 anos, entendesse que se não economizasse, se a gente continuasse trabalhando uma política de empregabilidade, aquela coisa mais tradicional, talvez não sobraria dinheiro para fazer as obras, para alcançar os bairros, tirar as famílias da lama, enfim, isso tudo foi fundamental. Onde que a gente vai enxugar para pagar as contas? Ok, pagamos as contas. E agora? Mantém o perfil de gestão, porque esse dinheiro que sobrar a gente vai investir na população. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, no final do primeiro mandato, entregar aí centenas de degraus de escada, corrimão, muro de contenção, sem falar da obra do centro da cidade do Vassourão, espaço Dr. Miguel Belmiro, que me dá muito orgulho ter colocado a estátua, né, do meu pai lá, ter conseguido homenagear nosso amigo Dedê, Alba e família lá com a estátua do Jorge. Né? Então, isso muito nos alegra ter passado por tudo que a gente passou e chegar do outro lado, assim, conseguindo respirar, porque é quase 4 anos de mandato, é quase um mergulho mesmo. Você tem que mergulhar, passa os apertos e lá no final, respirei, cheguei. Mas não é fácil, não. Você teve esse começo conturbado, né, por causa do contingente de orçamento, mas você também teve um final de primeiro mandato conturbado por causa do Covid mesmo, né? Você pegou o Covid no seu último ano do primeiro mandato. Foi muito difícil tocar o exercício de 2020, porque nós tínhamos o Covid, nós tínhamos uma reserva de capital que nós fizemos a economia necessária, né? Fazer as licitações e as coisas tinham que acontecer na rua, né? Não foi
Ah, fez porque ano de eleição? Não fizemos não, porque não tinha 2 anos nós perdemos. 1 ano a gente pagou a dívida com o servidor público municipal, colocamos as contas da prefeitura em dia e juntamos o recurso para colocar ele na rua no exercício de 2020, no ano de 2020. Aí vem a pandemia no início do ano. Agora, como é que a gente coloca aquilo que estava no plano de governo? Porque você tem uma dívida que você tem que pagar ela em 4 anos. Uhum. E a gente conseguiu alcançar 80% do nosso plano de governo, fora as demandas que não estavam no plano de governo, que a gente adicionou nos primeiros 4 anos. Então, você pegar aquele plano de governo num ano de pandemia, falar como que eu vou colocar essas benfeitorias, esse trabalho todo à disposição da comunidade. E a equipe se desdobrou, e aí vem uma dívida impagável do prefeito com o servidor público, né? Eu acho que a crise também ajudou a criar essa relação de confiança, porque aquilo que a gente combinou, que ia fazer os pagamentos dos atrasados, tudo que foi combinado com o servidor, a gente cumpriu. Então, quando a gente precisou dele na reta final, em 2020, o servidor público abraçou a nossa gestão e a gente conseguiu fazer um 2020 que eu achei que seria em branco. A gente, além da pandemia, que a nossa equipe cuidou muito bem da cidade, a gente ainda conseguiu entregar um monte de obra, educação, fazendo um trabalho, entregando alimento em casa para as crianças. Então, assistência social fazendo um trabalho maravilhoso, sem deixar cair nada. Então, a equipe toda funcionou, a sede trabalhando de forma remota, né? A gente teve muita dificuldade, porque a gente tem munícipes que não têm afinidade ainda com a tecnologia, com a informática, para mandar um e-mail, e a equipe com uma paciência danada, recebendo as pessoas de forma mais reduzida, mas fazendo as instruções necessárias para que a pessoa tivesse condição de ir para casa e cuidar dos seus requerimentos, seus protocolos. Então foi um trabalho muito intenso em 2020 e que a população enxergou o amadurecimento nosso. Estamos longe da perfeição, mas eu acho que a rua enxergou um amadurecimento e nos deu uma nova chance. Nós estamos aí trabalhando incansavelmente para entregar mais 4 anos aí, se Deus quiser, com muita coisa boa para a população. Isso aí. Cara, eu fico assim assustado com a sua entrega do último ano. Eu te confesso que o Vassourão acontecer no meio da pandemia, a gente que está aqui do lado vendo, é até engraçado. Tipo, janeiro não tem nada. Tá um monte de... É o campo com um monte de coisa lá. 50 caminhões de terra, né? 50 caminhões de terra. Aí o cara fala, não vai inaugurar essa de jeito nenhum. Aí, de repente, pô, cara, você vê aquilo acontecendo. Eu até lembro de um dia que eu achei uma coisa muito engraçada, foi muito emblemático. Já 2 meses aí para inauguração, mas tudo bem acertado. Você tava, acho que regando a grama da onde fica o campo lá. E, bicho, você tava numa alegria. Parecia criança. Tava feliz pra caramba. Acho que a gente trocou uma ideia nesse dia lá. Ainda me tiraram do campo, porque era o dia da inauguração. Aí o doutor Fernando, tantas horas antes da inauguração, você não pode nem pisar aí. Aí o doutor Fernando zangou comigo. Eu tava lá, de fato, tava trabalhando, ajudando, que eu ia lá todo dia. Eu lembro disso. Não, ia não, né? Eu vou até hoje. Isso que eu ia falar, ia não. Que essa semana a gente teve um evento agora, semanas atrás aí, que você estava lá verificando. Na verdade, estava em Brasília, né? Monitorando, chegou aqui, veio realmente em loco, viu o que realmente estava acontecendo. Porque a gente teve uma pequena falha na manutenção nossa. A gente deu uma bobeira, a gente cortou a grama, mas não limpou, não varreu aquela palha seca da forma como deveria e acabou danificando mais do que o previsto. A gente tem a previsão de que aquele gramado... Sim. Vai ser danificado. Tem um tempo de adaptação da grama, né? E vai ter um período que a gente vai ter que substituir a parte central, que vai dar aquele terrão mesmo. A gente já está programado, mas foi uma escolha nossa. Ali é um local que tem a essência da chuteirinha, mesmo sendo aquele... eu ia falar isso aqui agora, né? Sendo... O porquê não sintético, você já está explicando, né? Tem uma essência ali, eu não sei, pode ser que algumas gerações à frente, outros gestores, tenham a opção de trocar amanhã, botar uma grama sintética. Mas eu que fui criado ali,
é difícil de tirar a essência né, da situação, do local. Por mais que era terra, com brita, aquela confusão toda, a gente botava a chuteirinha para jogar ali. E dava o sangue mesmo, né, Miguel? Verdade, né? Tem uma tradição no local. Então, optamos, acho que acertadamente, sim, pô, por esse lado. Podemos talvez estar perdendo alguns pontos. Se fosse sintética, poderia ter uma amplitude maior para eventos, você poder deixar as pessoas entrar, pisar. Mas são coisas que a gente tem que pesar. Um lado ou outro, né? Você medir, né? Mas assim, se botar sintético, não vai dar botar chuteira de tarraxa mais. A gente tem espaço pra cacete pra esse evento lá, ué. Tem lugar para todo mundo ali, graças a Deus. Mas foi a opção nossa de não botar uma sintética. A gente sabe que vai ter um dano maior ao gramado, mas a gente também está programado para uma vez por ano fazer uma substituição da parte central dele, que é a parte que normalmente dá aquele cascão mesmo. E um pouquinho que der de cascão de terra ali, faz bem, né? Os craques saíram dali do terrão. Não faz mal a ninguém para quem jogou sem grama nenhuma, né, Miguel? É bom demais. E Miguel, parte de escola, né? Você já tinha um know-how muito grande, que você trabalhou com isso durante muito tempo. A parte de saúde, você também tinha um certo conhecimento, e aí você começa a pegar administração, fazenda, esse monte de coisa que não é área comum. Como é que foi para você se adaptar e começar a receber, de um momento para o outro, um monte de informação, que é uma cidade inteira, né? Apesar de você tinha aquele domínio lá na diretoria, que até tinha um orçamento, uma coisa ou outra, mas de repente você acorda num 5 de janeiro que é a cidade inteira. É o do defunto que vai ser enterrado no cemitério municipal, até mesmo um cano que estourou em algum lugar. Como é que foi esse susto aí que você levou? O susto é grandioso. Você senta na cadeira de prefeito. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Você fala assim, a escada que você sobe para chegar na cadeira de prefeito, para a equipe nossa que chegou na gestão municipal, treino é treino e jogo é jogo. Você treina, mas é só hora que a bola rola, que a caneta está na mão, que a responsabilidade está com você, que você começa a entender. Mas os desafios, eles são superados à medida que você consegue ajudar. Entendi. Porque quando você consegue ajudar o próximo, exercer a função de político, que é fazer mesmo a gestão, ajudar o próximo, e aí você consegue ganhar fôlego para o dia seguinte. Porque é muito difícil, você tem que estudar muito, você tem que ler muita coisa que você nunca leu, e não é fácil. Só tendo uma equipe muito competente para te dar o embasamento, porque você lê e depois você tem que trocar ideia com algumas pessoas, porque é um métier que você não tem afinidade. E aí você ter a retaguarda, igual eu tive o Mauri, Geraldinho, Dr. Fernando, que está lá com a gente até hoje, hoje o Rodrigo, que é o secretário de administração. Você ter uma equipe dessa que te dá uma retaguarda para você passar a ficar só com a direção e eles te darem um embasamento legal, quando você cria essa relação de confiança com a sua equipe, aí o seu caminho está facilitado. Já que você levantou essa bola aí, tem um ponto que muito me chama a atenção em relação à sua estrutura de suporte. Diferente de outros prefeitos aí que a gente já teve, você formou uma aliança com gente da iniciativa privada. Um secretariado, né? Secretariado privado. Você pegou gente de comércio, de empresa, isso no primeiro mandato, e no segundo você ainda deu uma revolucionada, que você trouxe até um vice, que também é comerciante, vida toda trabalhando diretamente com o público e sempre, vou botar assim, entre aspas, contra o Estado, porque o Estado, assim, muitas vezes dificulta em certos pontos o trabalho, né? A parte de tributo, de impostos e toda aquela ladainha que a gente sempre discute junto. Primeiro,
Por que isso? Por que trazer essa galera do privado para o público? E segundo, por que essa mudança aí de botar até um vice que também veio do privado? O que estava passando quando você definiu isso? Eu acho, Miguel, só fazendo uma colocação aqui, o meu ponto de vista, para mim, isso é o grande diferencial do seu mandato. Concordo. Porque eu vejo na política, quando você precisa fazer aliança, você acaba colocando alguém para executar um cargo que ele não está apto. O que eu digo que ele não está apto? Que ele não tem formação. Às vezes você coloca um médico na administração ou um administrador, lógico que como médico dando um exemplo, mas assim, foge. E a sua parte mais assertiva para mim do seu mandato político foi essa. Realmente, igual o Plínio, cara. Entendeu? O Plínio como secretário de obra. Pô, foi um acerto. Eu acho que assim, você pode falar melhor do que eu, que foi um cara formado, que trabalhou com aquilo, que sabe o que ele está fazendo. Para mim, o seu grande diferencial foi esse. Pessoas que realmente conhecem daquilo que estão fazendo. Isso é muito bom. A gente não tem secretaria garantida para partido nenhum. Uhum. A gente escolhe os secretários nossos por competência e por afinidade. Uhum. E a afinidade que a gente tem em comum é a vontade de fazer. E isso o empresário, pessoa que vem do setor privado, ele dá aula, porque ele tem que fabricar o recurso dele. Verdade. A diferença do serviço público, eu tenho uma estimativa de governo e o governo manda aquele recurso. É lógico que nós temos que incentivar a catraca da economia do município, porque isso me dá o retorno futuro. Mas o governo manda esse dinheiro para a prefeitura. Tanto que quando não mandou, praticamente a prefeitura quebrou. Então a gente não precisa fabricar o dinheiro. A prefeitura tem que estimular iniciativas de circulação. Alocar o dinheiro aonde ele cabe, né? Nas funções, no lugar correto. Fazer o dinheiro circular aqui dentro, porque a nossa demanda acaba passando muito pelo ISS, por exemplo. Uhum. Né? Então, assim, vamos botar o ISS como um tributo. Quanto mais serviços a gente tiver dentro da cidade, o nosso dinheiro está aqui e os serviços estão acontecendo, a prefeitura automaticamente arrecada. Esse aí eu estou ajudando. Exatamente. E não é pouco não é pouco não. Exatamente. Então, a gente tem que promover situações em que o empresário faça o dinheiro girar aqui dentro. Esse é um ponto. Agora, o empresário, ele tem que fabricar o dinheiro dele. Sim. A boleta, ele já entra com a boleta dele no mês e se a empresa não produzir, como é que ele faz? Verdade. Pagar funcionário, luz, água, enfim, as despesas correntes da empresa. Então, essa soma ela é muito importante. E o Dedé veio a somar muito. Né? O Dedé é um cara, fantástico. Verdade. Tem vontade de fazer, tem vontade de ver as coisas acontecerem. Então, isso é muito bom. E conhecedor, Miguel. Conhecedor, ele tem um conhecimento. Nossa Senhora, ele teve aqui semana passada, é um cara do conhecimento. Outras vezes também que a gente teve poucas oportunidades. Conheço ele, mas é um cara de um conhecimento ímpar, cara. Muito conhecedor. Fala com a propriedade, muito bom. É assim, você pega aí, já destacou os secretários, você pega o Juninho. Juninho do... Um veterinário. Uhum. Né, que está com a parte rural, né? Está com a parte rural, mas é empresário do ramo de transporte. De transporte, justamente. A Tatiana era da LFG, né? Do curso. Isso, ela tem um curso dela. A minha esposa tem o próprio negócio dela, ela é esteticista. O Cláudio, meu cunhado, que hoje atua na Secretaria de Saúde, ele é empresário do ramo de radiologia. Então, é uma equipe que é igual a amizade. Né? As coisas, para você ser amigo de uma pessoa, você tem que ter afinidade com ela. Então, os amigos, igual eu e o Oswaldo, a gente tinha vontade de jogar bola, de conviver bem. Então, a gente sempre seguiu esse ramo do esporte, da convivência e da educação. E a gente teve afinidade. E a mesma coisa na gestão. Para você encarar uma gestão pública e um movimento político, tem que ter afinidade. Então, os pensamentos têm que estar bem alinhados, né? Todo mundo na mesma direção. E não tem diferença. Eu sou praticamente o caçula da turma ali. Né? Não tem diferença de vontade do Miguel para o doutor Fernando, por exemplo. Cara, uma coisa que muito me chama a atenção, cara, O cara tem uma gana para fazer as coisas acontecer, que é um negócio de doido. Mas assim, cara, uma coisa que muito me chama a atenção, que é até uma curiosidade minha.
Cara, eu sempre vejo o Miguel, um cara pô, bacana, um cara amigo. Eu queria ver o Miguel tendo que chamar a atenção de alguém, cara. Cara, eu queria ver o cara fazendo literalmente uma cagada assim. E o Miguel tendo que dar aquele esporro no cara. Eu queria presenciar essa situação. Eu não consigo. Sério, Miguel, eu não consigo me imaginar você tendo que dar um esporro em alguém, cara. Eu acho que você seria realmente um gentleman, com uma educação, com uma palavra. Dentro da gestão ali, a gente procura elogiar as pessoas, mas em grupo, isso é uma máxima da administração, é da sua área, aí a gente vai lendo alguma coisinha. E na hora que tem que chamar a atenção, a gente conversa no particular. A pessoa entende bem o recado, não tem muita dificuldade, não. E a turma também, eles se alinham muito. É verdade. Você tem ali o Dedé, o Robertinho, que é o chefe de gabinete sensacional, né? Tem o Pablo, que foi chefe de gabinete também. Temos, né, o nosso amigo pastor Sérgio, que passou pela chefia de gabinete. Então, todo mundo, eles tentam se afinar, tentam resolver os problemas para que não chegue em mim. Quando chega, já chega com alguma solução, já chega, o rapaz ali deu um problema, mas eu já conversei. Então, a coisa sempre acontece de forma mais tranquila, que eu não tenho a necessidade de exceder. No colégio com as crianças também era raro, às vezes é mais fácil na beira da quadra, como treinador, porque não, bora, pega, vamos, do que às vezes como diretor ter que chamar a atenção de uma criança. Acho que hoje você trazer ele para o seu lado, você ser o amigo dele, é muito melhor para ele, para o professor, do que você entregar ele para as outras amizades da rua. Então, a família, o professor, o colégio é que tem que ser amigo. Então, o tempo passou, nós gostávamos da bronca do professor, daquele professor duro, só que hoje é diferente. Se o professor for duro, na esquina tem alguém que vai passar a mão na cabeça dele. Então, a gente acaba tendo que adotar uma postura diferente, passar um pouquinho mais a mão na cabeça, dar um pouquinho mais de carinho. E quando você ganha confiança, você passa a conversar olho no olho. E aí o jovem te dá o retorno que você precisa. E você falou um negócio aí de escola, Miguel. A gente está até conversando, eu, Clério e o João, que é o nosso redator aqui do marketing. A gente está pensando, não sei quanto que está, eu não sei com a volta das aulas presenciais, o quanto o êxito das crianças do colégio isso vai acontecer. Eu estou muito preocupado realmente, Miguel, com essa volta às aulas. Eu acredito que muitos dos nossos jovens não vão retornar às aulas. Eu acredito que a gente vai voltar a isso uns 20 anos atrás, naquela época que a pessoa realmente não ia na escola. Eu tenho muita preocupação com isso para o ano que vem, cara. A gente está até conversando com isso. É uma preocupação. A gente está pensando até em não fazer uma campanha de Natal, assim, uma campanha realmente de Natal, mas começo do ano que vem, ou na virada do ano, ou entre o Natal, fazer realmente uma campanha dessa, para os jovens não deixar de estudar. Hoje eu passei, eu lembrei disso, que eu passei ali no Vassourão, tinha uns 5. Eu pensei, mas eu estava na correria de manhã, tinha umas coisas para resolver, eu pensei realmente em trazê-los aqui. Eu vi que eles estavam matando aula, entendeu? Falei, cara, vai pro colégio, cara. Aí botei a bolsa que eu tava no chão, falei, cara, olha só, o seu futuro tá no colégio. Você fica matando aula, você tá se prejudicando. Mas aí eu falei, eu vou levar lá, mas aí eu nem comentei isso com você hoje, né, Cléber? Nem comentei, cara, mas assim, eu tenho muita preocupação quanto a isso, cara. Não, é uma preocupação imensa. Já tem as perdas, né, da falta de convivência, da socialização, que essa vai ser irreparável. Mas o ser humano, ele se adapta a tudo. A gente tem ser humano no gelo e tem no deserto. Justamente. Então, o ser humano se adapta. Agora, o estímulo tem que ser dado certo. E aí, a gente está preocupado como a gente vai fazer isso aí, como que o jovem não deixe a sala de aula, porque a sala de aula, em alguns momentos, ela é um pouco complicada. Sim. A gente estudou, porque a aula chata, não sei o quê. Né? A gente tá num papo, pode falar, né? Sim. Claro. Aí, os professores vão ficar um pouco chateados, mas tudo bem. Que matéria chata é essa? Às vezes você tem mais afinidade com matemática, outro tem mais com português, outro gosta de história, então, agora de matemática, não quero estudar isso não. Não tem jeito, a gente tem que estudar uma forma de estimular para que esse chatinho que fica na cabeça da criança, fala, agora não quero estudar não, para que a gente retome essas crianças para os colégios. Então, já tem uma luta desigual pra caramba, né? Uma luta muito desigual na parte de estímulo. Hoje, uma criança tem um celular cheio de cor, musiquinha.
Jogo que fala com a criança. Bem intuitivo, né? Bem... Poxa, aí o professor já tem que disputar com isso. Aí você pega um livrinho. O professor, coitado, vai pegar lá o livro para começar a estimular o menino. Aí vem o pai, sabichão, bota lá no YouTube. Tô falando que eu faço isso, tô todo errado. Aí bota lá no YouTube, historinha do Chapeuzinho Vermelho, em vez de eu pegar um livro. Aí vou lá na televisão e boto uma historinha para eu ver com a minha filha. Aí faz uma pipoca. Não, a gente, por comodidade, por aceitar a tecnologia, a gente acaba não incentivando outras práticas, que é a leitura. Então são coisas que a gente tem que pensar junto, o setor de educação. Mas o Estado tem comentado alguma coisa disso, onde você tem ido, Miguel, dessa parte, dessa concorrência do YouTube, da criança com o ensino? Constantemente. Está todo mundo preocupado e trabalhando. Mas o alcance não é fácil. Você chegar no jovem, na criança, não está sendo fácil. Eles estão tentando incorporar ao máximo tecnologia. Os livros agora, o material didático é todo colorido. A gente, né, graças a Deus, a gente conseguiu implementar um material didático diferenciado na rede pública. Hoje a gente bate de frente com as escolas particulares aí, em material didático. O nosso livro, você pega um celular, bota no QR Code ali, gira, o globo gira no seu celular. Então, assim, tem uma... Bacana, cara. O Estado tem se movimentado, mas é difícil correr atrás da tecnologia. Vocês são da área de tecnologia. A tecnologia, quando você dá um passo, ela corre 3. Verdade. Então, quando você está achando que você vai chegar, ela já escapou. Já deu mais 3 para frente. E aí é difícil, porque aí você vem da parte, você tem que treinar o seu professor. O professor passa 20 horas da semana dele, 40 horas da semana dele, dando aula. Que hora que ele, às vezes, vai se preparar tão firmemente para acompanhar a tecnologia. É verdade. E chega em casa, tem filho, tem os afazeres. Então, às vezes, você treinar o seu corpo técnico para que ele acompanhe, a gente tenta minimizar. Mas a velocidade que essa turma fica aí, atrás de computador, tecnologia, os caras vivem desenvolvendo tecnologia. E é isso, a tecnologia está voando, está voando. Eu vejo que a educação física provavelmente vai ser uma coisa que vai atrair bastante gente para a escola, cara. Eu lembro quando eu estudava, né? O esporte era uma coisa que motivava a galera. Tipo assim, os dias que normalmente tinha o esporte, era os dias que você tinha menos falta, que o pessoal se mobilizava com aquilo. Então eu vejo que esse extra, né, que sem ser o básico da educação, esses extras, a aula de arte, quando tinha essas coisas, a fanfarra, isso eu vejo que vai ser aquilo que foi sempre mal visto, eu acho que vai ser a solução bem provável para resolver esse problema. E aí vem uma posição muito particular, não tem nada a ver com política, mas em vez de Olimpíada e Copa do Mundo, olha que eu sou apaixonado por esporte. Eu acho, é minha opinião humilde, não estou questionando político nenhum não, porque não é a intenção aqui não é polemizar a parte política, mas a gente tinha que ter montado estruturas para que as nossas escolas pudessem atender em horário integral o maior número de jovens. Sim. Você ter a criança de manhã com o professor e à tarde no contraturno ela fazer informática, esporte, cultura, lazer, ela vai passar o dia inteiro no ambiente seguro, o pai saiu do colégio e pode pegar essa criança e levar para casa. Mas você sabe que tinha um cara que foi prefeito há um tempo atrás aí que fez um projeto desse, você lembra? Que era lá no Polo Esportivo? Isso. E assim, o Estado começou com essas iniciativas, a Prefeitura faz esse projeto até hoje, quando foi o Vida Ativa. Na minha época era o Vida Ativa, foi na época do governo do seu pai, pô. Meu pai que começou com esse projeto. Tinha esporte, tinha música, tinha arte, tinha teatro, era teatro com a Jailza, tinha esporte, aí tinha o Richard, tinha vários professores de esporte, tinha música. Cara, era um negócio legal. Eu lembro que eu estudava de manhã no estadual, no final do Salles Marques e no começo do estadual. E à tarde, cara, a gente ia pro polo esportivo, chegava lá, tinha um biscoito, um café com leite, a galera tampava no esporte, aí depois tinha teatro. Cara, aquilo era maneiro pra caramba, cara. E você imagina se isso tivesse a nível de Estado, Sim. Que o Estado tentou também ampliar as escolas em tempo integral, só que já não tem estrutura de espaço físico. Você pega as escolas, elas estão
De manhã estuda uma turma, de tarde estuda outra, mas as salas são ocupadas. Sim. Você não tem, muitas vezes, espaço esportivo dentro da escola. Sim, sim. Você precisa ter quadra, você precisa ter um teatro, enfim, Mas, cara, você precisa ter espaços. Na época desse projeto do seu pai, cara, eu lembro que a aula de canto, de arte, era debaixo da escada Do poliesportivo. do poliesportivo. A galera arrumava as cadeiras, sentava no chão, mas assim, eu lembro muito da aula da Jailza. Era bastante energia. Você não bastante fazia energia. canto não, né, cara? Oi? Você não fazia canto não, né? Fazia canto, fazia teatro. Tem até uns recortes no jornal aí, procurados dos negócios que a gente fazia. Mas isso é bom. Cara, é bom pra caramba. Você tem que estimular a criança e o jovem em todos os sentidos. Ele vai desenvolver. Sim. Né? Assim, você bota ele para cantar, para jogar capoeira, para jogar futebol, para jogar handball, basquete, alguma coisa ele vai achar. Eu lembro de uma professora da escola que ela comentando... Eu e meu grupo de amigos, a gente fazia isso. Que a nossa apresentação de trabalho, do começo pro final do ano, tinha melhorado assim absurdamente. E, cara, é teatro pra caramba. Porque você tem que abrir mão de uma máscara, de uma vergonha, para você poder fazer. E no final das contas, aquilo te ajuda na vida. Às vezes você tem que conversar, desenrolar, negociar. Eu lembro que eu tinha vergonha de perguntar quanto custa alguma coisa na venda, no mercado. Aí depois daquilo você já fica desinibido. Quanto é que é esse aqui? Ah, eu tenho 4, pode ser? Pode, vamos embora. Não desenvolve mesmo. É o tipo de ensinamento curricular que você leva pro resto da sua vida, né? Isso mesmo que vai tornar você uma pessoa diferente. Não, com certeza. E na educação americana, a gente vê que isso é muito comum, né? Se a gente pega os high schools lá, já normalmente tem aula de música, isso daí, e com certeza é uma estrutura que já está mais comprovada. Mas hoje na prefeitura, cara, eu vi isso no Instagram esses dias. Era até a Tatiana falando alguma coisa de uma parceria que estão fazendo com computação, alguma coisa assim. A gente tem estimulado isso na gestão da educação do município, mas o nosso sonho é ramificar, é pegar aquele Vida Ativa que era central e ampliar. E conseguir colocar ele em todos os bairros da cidade, para que a criança não tenha que sair da localidade dela ali. Fica, cara, mais fácil. Com certeza. Né? Já está no trajeto do pai, o pai já tem que ir para casa, ele já está no bairro dele. É mais fácil o professor, que é às vezes, eu vou da escola A, escola B, escola C, do que às vezes os alunos irem tudo para um ponto, né? Exatamente. O nosso sonho era esse. Mas aí a gente esbarra na estrutura mesmo, parte, né, estrutural. As escolas, quando foram formadas lá atrás, era muito didática mesmo, aprender a ler, escrever, aquela educação mais tradicional. E hoje você vê que você tem todo um contexto, você tem que cuidar da formação da criança e do jovem como um todo. Como pessoa, né? E aí, justamente porque antigamente tinha uma estrutura familiar que a mãe cuidava da criança, o pai trabalhava. Quando começaram a se... E hoje não, hoje o pai e a mãe tem que ralar. Isso aí. E aí a criança vai ficar onde? Vai ficar com quem? Na rua. E é onde a gente está perdendo os nossos jovens. E perdendo literalmente, cara. Eu que moro, falei já isso aqui no meu podcast, na comunidade, o Miguel também, que é super envolvido, assim, realmente está em todos os lugares que a gente vai, de uma média, assim, de jovens, eu acho que 80% hoje está envolvido na comunidade com coisa errada. Triste, é muito triste a gente falar isso aqui, cara. Eu desço de casa no carro, chego à noite do trabalho, às vezes eu tenho que pedir os meninos para sair da porta da minha garagem, que estão lá na porta da minha garagem. Muito triste, Miguel. É muito triste a gente ver a nossa produção. Sim, pô. É porque a gente... O nosso futuro, né? Não é dever só do Estado, do professor, ou eu olhar o meu filho, não. A construção de uma sociedade, ela é de todos. Sim, pô. E a partir do momento que a gente não gera um bom exemplo para quem está chegando, todos nós estamos perdendo. Todos nós estamos falhando. Isso aí. Né? Em algum momento nós estamos falhando. Porque tem gente conseguindo dominar esses jovens e nós não. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir mesmo. Ontem nós tivemos aí, parabenizar a Câmara Municipal, nosso presidente, né, a base do governo que está lá, o capitão Amarildo também, o tenente Roberto, que coordenaram muito bem a atividade. Ontem teve uma audiência de segurança pública, justamente para discutir os índices de 2021, que está muito acima do normal. Pode ser um efeito
pós-pandemia, nós tivemos perdas significantes aí, criança fora da escola, criança fora da igreja, nós tivemos uma série de perdas aí que pode estar contribuindo. Então agora o poder público, o Estado vai ter que fazer uma intervenção mais rígida até que a parte social, que a parte educacional tenha condição de resgatar esses jovens e a gente voltar a caminhar. Até mesmo o emprego, né, Miguel? Talvez a família está desempregada, estava acostumado com algumas coisas. Lógico que não se justifica, né, Clério? Mas, assim, são vários fatores realmente que nós temos que fazer alguma coisa. Eu acho que, igual você falou, não tem que ser só a prefeitura, não tem que ser só o Estado. Eu acho que nós, como sociedade, temos que estar atentos e temos que fazer alguma coisa. O jovem fora da escola é um problema. Porque, por mais que tenha influência ruim na rua e tal, quando ele está na escola, pelo menos ele tem lá o professor, ele tem umas referências, né, que são pessoas que passam uma referência, passam segurança. Então ele vai, posso ficar daquele jeito, ir para a rua e às vezes ir para o mundo errado, mas tem um professor ali que está dando sangue. E eu lembro quando eu estudava no estadual, por exemplo, tinha muita palestra com um empresário ia lá e falava, alguém da prefeitura ia e falava, e isso dava motivado na galera. O pessoal vê que pode, né? Igual o Miguel tá aí, moleque da rua, desde sempre criado na cidade, jogando bola com você mesmo ali, vassourão, desses negócios. Prefeito da cidade, porra. Eu também, escola pública, vida toda, Chorão também chegou, estamos aqui com uma empresa, graças a Deus, crescendo pra caramba, hoje com 36 colaboradores, e é isso, cara, a gente é quem veio, né, quem veio da cidade mesmo, quem tá na rua aí e tá fazendo acontecer. Agora a gente tem que mostrar pra essa galera jovem que deu certo com a gente, tem que dar com eles também, pô. Sim, aquilo que o Miguel falou, questão de referência, né, cara? Eu acho que as referências deles hoje, com essa parte de youtuber, com essa parte da própria comunidade, a referência dele não tem que ser esses caras, a referência tem que ser eu, tem que ser você, tem que ser o Clério, entendeu, Miguel? Eles têm que enxergar que é possível, que através do esforço, com dignidade, sendo uma pessoa honesta, correta, que ele consegue vencer na vida. Ele não precisa ser um traficante, ele não precisa ser, sei lá, enfim, ir para o lado errado para poder vencer com facilidade. A porta aqui é estreita, mas tem que ter trabalho, mas ele tem que ver que o trabalho dele vai ser recompensado. Isso a gente tem que mostrar para eles. Com certeza. Tá certinho, o caminho é esse. E aqui vocês têm muitos jovens, né? Tem, não, todo mundo. Só jovens, né? Só jovens. Muitos jovens. Cara, só jovens, obrigado, Miguel. Só jovens. Vou levantar uma bola torta aí, porque eu sei que o Miguel teve um problema muito parecido com o que eu tive. Eu no empresarial e ele no público. Eu fui coordenador e gerente muito cedo. Tô com 33, eu com 26, 27 anos já tinha uma equipe para poder coordenar, dar missão para o pessoal fazer. Não, e tinha tudo. Um orçamento gigante para controlar e tudo. E com muita gente, aliás, todo mundo praticamente mais velho que eu. E eu lembro que eu sofri, né? No final, todo mundo dá certo, vira amigo, mas na trajetória, a gente encontrou muito problema de o que esse moleque tá fazendo aí? E eu lembro que no primeiro mandato, antes, né, teve uma zoeira dessa daí, que o pessoal, alguém falou em algum lugar que esses moleques aí fazendo alguma coisa. Porque você era jovem pra caramba, com quantos anos você concorreu? Nós ganhamos a eleição com 33 anos, a idade que você tem hoje. Muito jovem. E foi assim, mas isso aí, a gente que joga bola, que teve uma vivência de rua, eu não levo isso como uma diminuição, não. Aprende a responsabilidade muito cedo, né, Miguel? Os outros chamam de moleque, outros chamam de apelido, e me chamam disso daqui. Eu não ligo, não. Isso aí, pra mim, isso aí me preocupa muito a geração de hoje, que a gente não sabe, às vezes, controlar o que é uma brincadeira, um apelido, de um bullying, de fato. Isso é uma situação muito complexa, que lógico, tem que ser discutida em escala grandiosa mesmo, porque tem crianças que sofrem, que entram em depressão por conta de uma brincadeira mal feita, mas a gente que foi criado mais solto na turma do futebol, se um chamar disso, você chama ele daquilo e vambora. E vida que segue, né? Vida que segue, não me senti menosprezado nem desprestigiado, não. Muito pelo contrário, tenho um respeito muito grande pela equipe que foi adversário naquela campanha. Foi uma campanha muito limpa, a nossa primeira campanha com a equipe do Sérgio Ribeiro.
volto a falar, um grande prefeito, tem as suas qualidades, deixou muita coisa executada na cidade e tem um respeito muito grande. Os filhos são amigos de infância, então a gente tem que aprender a diferenciar. Não é porque a gente é adversário que a gente é inimigo. Certeza, com certeza. Verdade. E a gente aprende muito isso, né, Miguel? No esporte, né? O esporte ensina isso. Isso, o esporte ensina. Não é porque você é o meu adversário hoje que você precisa ser meu inimigo. Não, com certeza. Pô, beleza. Não, é legal, cara. Pô, muito bacana. Ser jovem, né, e querer alçar uns voos desse mais alto, normalmente é um desafio, né? E você, Thaís, você continua, você é um cara muito jovem, já está indo para o segundo mandato, e a gente sabe, né, que não existe a possibilidade de um terceiro mandato, né? Por causa da nossa legislação, você é 2, tem que ficar pelo menos um fora para poder voltar a poder vir ter um novo mandato. Então, como é que está aí? Hoje, eu sei que você tem que pensar muito no agora que ainda está acontecendo, mas eu aposto que na hora que você dorme, que você olha para... Da mesma forma que os 5 anos passou instalando, imagina agora os 3 que está faltando. É muito difícil, mas a gente tem que batalhar um dia após o outro, tirar aquela pedrinha que está na frente hoje. Lógico que nós não podemos perder o foco daquilo que tem que acontecer lá na frente na vida da gente. Mas a concentração é pelos problemas do dia a dia. A gente tentar melhorar o nosso setor de planejamento a cada dia para a gente ter menos pedrinha no dia seguinte. Quanto mais você planeja, mais livre está o seu caminho para você não ter o desgaste do dia a dia, o cansaço do dia a dia. Então hoje a gente está concentrado nesse modelo de gestão. A equipe tem trabalhado muito para isso. 2022 está chegando aí. Promete, né, Miguel? Com tudo. Nós já vamos iniciar o ano com obras de grande porte e destacar aí o Plínio, que esse ano a gente calçou, foram 7 ruas. Cara, eu não vejo só o Plínio, cara. A equipe dele é muito boa. O suporte dele, assim, escalonando para baixo, entendeu? A gente tem o Thiago, a gente tem outras pessoas. Os caras estão sempre de prontidão. E você vê o que eu falo com o Clério. Os caras trabalham pesado, Miguel. O serviço é pesado, Clério. O serviço não é fácil. Esse ano nós fizemos pouca escada. Nós temos que retomar no que vem as escadas. Cara, mas você vê os caras alegres, Miguel. Você vê os caras, o cara rindo, os caras brincando, você passa com o Chiquinho do caminhão, o cara tá lá rindo, brincando, você passa ele buzina, você vê o Thiago. Cara, os caras são... Mas superaram, foram 7 ruas, muro de contenção, nós passamos de 10. Olha só. Né? Aquele que atrapalha, que está atrás da casa da pessoa, fazendo divisa com a rua, que está cedendo, dá tranquilidade a essa pessoa de poder dormir tranquila de novo. Então, assim, tem muita coisa sendo feita nos 4 cantos, fora a barra que nós encaramos, a turma da obra na enchente, Jardim Paraíso. De madrugada, a turma lá dentro d'água, literalmente mesmo, para resolver os problemas ali. Enfim, e agora tem a parte de planejamento da Secretaria de Obra, tem muita coisa boa para entregar também em 2022, não diferente das demais. A saúde também, nós estamos com planejamento. Hoje nós estamos ampliando o atendimento médico. A gente estava gastando muito na linha de frente, parte de enfermagem, a parte do pessoal da epidemiologia, pessoal que faz a parte de vigilância sanitária, enfim, os sanitaristas que estavam até no comércio dando suporte. Hoje nós estamos retirando esses gastos por conta graças a Deus a gente conseguiu evoluir muito bem a vacinação, e esses ano que vem esses recursos serão destinados mais para a parte médica, para a gente começar a atender o que a gente reprimiu um trabalho e agora a gente vai ter uma demanda aí de consultas, enfim, exames. Focou no Covid, mas o resto continua acontecendo. Eu lembro outro dia, até na rede social, cara, eu vi um desabafo do Fernando, que é vereador, ele falou, gente, a dengue não morreu, a dengue não acabou. Não. A gente às vezes está preocupado com Covid, com máscara, com isso tudo, mas o cara tá dando mole e deixando a água parada lá.
Daqui a pouco vai vir e, pô, e se vier no meio você vem com uma pandemia dentro da outra, nós estamos fodidos. Não, aí seria o caos. É o que o Rio tá passando hoje. O Rio tá enfrentando uma gripe muito forte que tá vindo, entendeu? Ainda tem o Covid, os hospitais estão lotados, cara. É porque não fizeram a campanha de vacinação da gripe. Isso aí. Justamente, Miguel. Isso, sim, não é que o governo faz, porque isso já é rotina. A vacinação da gripe, ela já é rotina. Mas as pessoas, isso aconteceu em escala menor aqui, mas aconteceu. Muitas pessoas procuraram a vacina do Covid e não procuraram a vacina da gripe. Sim. Então, você imagina, isso aqui em pequena escala já é um problema, você imagina numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Não, é absurdo. Então, isso é uma falha nossa, a gente não lida muito com prevenção, não. Isso é da educação nossa, a gente vai onde tem um problema. E isso é do brasileiro. E às vezes, nesse momento aí, no Rio de Janeiro, que é mais próximo aqui, a capital mais próxima da gente, isso aconteceu e pode acontecer em outros lugares. Não, se acontecer em outra capital amanhã, não se assuste, não. Com certeza. Mas é o desafio, né? Todo dia um desafio novo. Todo dia, todo dia um 7-1. Todo dia, não. Todo dia. Mas a turma está trabalhando muito. Todo mundo muito empenhado em trazer coisas boas para a cidade. Março, se Deus quiser, nós já estamos iniciando a obra do Municipal lá, lugar onde a gente sempre se encontrava para... Onde fomos criados, né, Miguel, na verdade, né? Fazer o nosso lá lazer. Com o nosso saudoso Sorrubim. Manel Batuta. Verdade. Bira, a turma toda lá. Então, assim... O Bira tem uma história muito engraçada com ela. Vamos abrir uma dentro aqui para me contar, cara. Conta aí, cara. Tava jogando pro Independente na época. Eu estava na semifinal contra o Pingola. Eu já tinha 3 cartões amarelos. Eu, como sempre, né? Vamos assinar com a carteirinha dos outros, né? Não podia ficar de fora, eu tinha que jogar, ué. Aí, rapaz, assinei a carteirinha, era o Bira que tava lá, assinei, eu acho que foi, não lembro o nome de quem. E todo mundo sempre me chamou de Chorão, ninguém nunca me chamou de Oswaldo, gente. Por incrível que pareça, chegou um danado na beira do campo, gritou Oswaldo, o Bira foi lá, olhou na carteirinha, viu que eu não... perdi, fiquei 1 ano suspenso sem jogar bola, cara. Você lembra disso? Você lembra, Miguel? A gente tá jogando Independente, pô. Fiquei 1 ano suspenso, claro. Sem jogar futebol em Paraíba por causa disso. Mas, enfim, faz parte desses rolês aleatórios nossos aí da vida aí. Que rolê. Cara, essas histórias são demais, velho. Você já tinha contado essa história? Ih, rapaz, nós temos... Se for parar aqui, tem que fazer um podcast nosso só pra contar a história. Essa de história que vocês dois dormiram no chão de frio de colégio aí pra Nossa Senhora, fazer campeonato fora. Foi, não, dormia no chão, com a turma. O chuveiro não esquentava, né, Miguel? Época de junho, julho, Leopoldino, tem que tomar banho frio. Banho frio. E não tinha essa, não. E tava nós lá participando. Tudo somou pra gente crescer como ser humano. Com certeza. Ver que, assim, pra mim, tudo que eu vivi foi muito válido, porque minha casa sempre teve muito conforto, graças a Deus, o meu pai, eu nasci num berço privilegiado, mas foi muito bom pro meu crescimento como ser humano participar com todas as classes no futebol e rodar tudo que é canto, verdade. Porque você chega nos lugares não tem conforto nenhum, e uma coisa assim que às vezes é corriqueira. Às vezes a gente nem dá muita atenção. Muito valor em casa, né, Miguel? Uma fruta, uma banana com maçã no café da manhã que a gente passa a mão e pega, e você vê um colega seu falar, nossa senhora, hoje tem maçã e banana. Aí você começa a dar atenção às pequenas coisas que a gente tem dentro de casa e que às vezes você reclama de outras coisas que você ainda não tem. Então, tudo serve pra gente aprender, e o futebol ensinou muito. Se a gente passar aqui umas pérolas aqui, né? Nossa, tem muita coisa. Nós vamos trazer uma turma do futebol aqui. Um dia é esse aí. Aí nós vamos conversar um bocado de conversa apertada aí. Cara, mas isso é muito bacana, Miguel. É muito bacana ver realmente a pessoa que você se tornou, cara. Assim, o profissional, o Miguel profissional que você se tornou, cara. Parabéns, de coração. Sem demagogia, que eu não preciso disso, entendeu? Com a gente não tem isso, como assim não tem com o Clério também. Entendeu? Nós fomos criados juntos. Eu não preciso de estar aqui falando bem do Miguel, entendeu? Que todo mundo sabe. Mas, cara, meus parabéns, cara. Parabéns de coração, a pessoa que você se tornou. Referência hoje pra gente, pro nosso jovem. Parabéns. A gente agradece a oportunidade de sempre estar aqui. Elogio. A gente recebe muita crítica, né? Sim, pô. Mas isso é o que a gente escolheu. Tem que ter sabedoria.
pegar aquelas críticas construtivas justamente, para a gente crescer. Aquilo que for perseguição a gente isola, não leva para o coração, para a gente não alimentar a mágoa de ninguém, porque isso faz mal até para a gente. Então, aí a gente vai começando a aprender a conviver melhor com a política, porque é muito solitário. Você ser prefeito é muito solitário. Você chega nos lugares como prefeito, a pessoa te pede às vezes um emprego, te pede um dinheiro, te pede tudo, mas não te fala o problema que ela tem no bairro dela. Uhum. E é quando isso foi um desafio para essa campanha nossa. E às vezes você chega no bairro, a pessoa fala assim, o que você fez no meu bairro? Aí você teve ali, você andou ali, e às vezes você deixou faltar ali porque você não teve o olhar crítico da área e você ficou preocupado em atender a pessoa, atender a outra, e você, às vezes, por uma questão individual, você deixou de atender o coletivo. Então, assim, até você aprender como que você vai exercer a democracia, é muito difícil. O eleitor vota, ele exige a democracia. Depois que você ganha a eleição, ele acha que você é rei. Sim. Não, e na hora de pedir, ele pede só para ele, né? Ele exige a democracia e pede para ele, depois você ganha a eleição. E acha que você é rei, que é monarquia, que você faz um decreto e que está tudo resolvido. Esquece que tem o judiciário, esquece que tem o legislativo, né? Esquece que existe uma harmonia para que o país tenha que ser conduzido da melhor forma. Isso foi uma briga da sociedade brasileira, né? Para sair da monarquia e ter uma representatividade, poder ter voto em urna. Então, assim, é um desafio muito grande a gente exercer a democracia e afastar dos costumes corriqueiros, mas isso tudo serve para a gente crescer. Verdade. A gente aprende muito, a gente fica muito feliz com isso tudo, assim. Hoje é agradecer muito a Deus mesmo, né, por tudo, e ter certeza que a gente precisa de muita força, porque a pandemia está acabando. Graças a Deus. Graças a Deus a pandemia está acabando, mas os impactos dela ainda vão ficar. Ainda vão perdurar por alguns tempos. Vão perdurar. E a gente precisa tomar um pouquinho de aula com o Japão, né? Isso aí. O Japão encarou um tsunami. Hoje a única coisa que você vê lá é um navio que eles deixaram no meio da rua. Só para lembrar. O pessoal não esquecer, mas eles devolveram uma cidade em tempo recorde. O local onde o solo está contaminado por radioatividade, já está plantação suspensa, para não ter contato com o solo, aquela, como é que chama? Hidroponia, já está no outro sistema para não ter contato com o solo. Então, a gente precisa ter um pouquinho agora de Japão nas veias para a gente conseguir recuperar mesmo o nosso país, a nossa cidade. A gente tem trabalhado muito, iniciativas boas estão chegando, graças a Deus. A gente teve, em meio a uma pandemia, abertura de novas lojas dentro da nossa cidade. Grandes lojas. Exatamente. Já que você tocou nesse ponto, eu ia te direcionar para a gente falar um pouco sobre isso, né? O nosso público aqui, em grande escala, é um empresário mesmo, um empreendedor da região. Aconteceu esse evento, né? Uma coisa que nunca teve ali em Paraíba passou a ter. Gente de fora com olho no nosso comércio. E eu entendo que isso vem por causa desse relacionamento que vocês estão deixando bem ativo com todo mundo. O pessoal está vendo o que está acontecendo e está querendo participar, né? O que me leva a colocar dinheiro no lugar é ver que esse lugar está funcionando. Então, basicamente, eu vejo isso. Não só funcionando, né, cara? Mas a credibilidade onde que você vai botar o seu dinheiro, né? O que você tem para falar para os empresários? Principalmente de Além, os que não são de Além, mas que estão vendo aqui como local para estar injetando, fazendo alguma coisa. O que você diz para a gente? Não, Além Paraíba está aberto. O gabinete está aberto para qualquer empresário que queira se estabelecer aqui, para a gente estar discutindo a parte de tributação municipal, que a gente possa fazer um incentivo para que ele possa se estabelecer. A gente está atrás de novos empreendimentos para a cidade, né? Esse ano nós aprovamos na Câmara um empreendimento na ilha, onde as pessoas falavam assim, o que vai fazer naquele terreno em frente ao SESI? As pessoas culpavam muito a prefeitura se o terreno, só que o terreno não era da prefeitura, era um terreno do governo que foi a leilão, e o empresário local precisava de uma lei específica para ele fazer um investimento ali de cerca de 10 milhões. E a gente
A gente fez o incentivo fiscal necessário, o empresário procurou o gabinete, sentou com o doutor Fernando Ferreira, estabeleceu as leis de incentivo, foi aprovado quase que de forma unânime na Câmara. Então, parabenizar mesmo a Câmara também, na pessoa do presidente Matheus. Matheus, grande Matheus. Teve aqui com a gente, né? Que a gente jogou essa pauta de empregabilidade lá e ele prontamente atendeu, né? Da mesma forma como a gente já aprovado 2 grandes projetos desse na gestão do Gerson também, que foi o nosso antigo presidente da Câmara, que também não media esforço para essa área empresarial crescer, mas eu acho que é a soma. O Miguel tem uma estrutura de serviço público já enraizada e eu consigo hoje desenhar uma educação de qualidade para o nosso município, eu consigo planejar uma saúde cada vez melhor, a gente consegue atacar esses 2 pontos muito bem. Mas essa equipe que está mais voltada à parte de empreendimento que nos cerca, né, inclusive tem muito dedo do nosso vice-prefeito, que é o Dedé, que está ajudando cada vez mais a gente a abrir diálogo com o setor. Porque eu, o servidor público, conversar com o servidor público, a gente rapidinho entende quais são as necessidades, as demandas. Até mesmo as siglas, enfim, aquilo tudo. E quando vai do empresário para o empresário, você corta o caminho, porque o empresário já sabe o que o outro quer, aonde que ele quer economizar, porque aonde que ele quer investir, aonde que ele quer lucrar. E aí ganha-se muito tempo com isso. Então o Dedé aí tem feito um trabalho muito bom também nesse segmento. Nós estamos trabalhando muito forte. Deus nos abençoe aí para a gente logo ano que vem também apresentando para a população um novo modelo aí para a parte empresarial. Mas está faltando alguns detalhes, senão já podia adiantar aqui de primeira mão. Só deu um spoiler, né? Não, tem coisa boa, nós estamos trabalhando no segmento. Cara. Tem muita coisa boa e se Deus nos abençoar, vai ser um divisor de água na nossa cidade aí. E todo mundo vai sair ganhando com isso. Todo mundo vai sair ganhando com isso. Estamos precisando, cara. Estamos precisando. Tenho certeza disso. A única forma de vencer esse pós-pandemia, na minha opinião, é o empresário trabalhando muito e o Estado suportando. Para a gente conseguir ir para frente. Não tem jeito. Hoje o caminho é a parceria. Nós estamos começando a desenvolver agora também um projeto, em breve vai para a Câmara, que é o de PPP. Nós não temos uma lei específica para o município de Além Paraíba de PPP, que são as parcerias público-privado. Então, isso é um outro benefício que vai somar aos projetos que onde a gente vê a necessidade, às vezes, de endividar o município, a gente já vai poder estar promovendo as parcerias, ao invés de estar criando despesa, onde o empresário tem que ganhar, o empresário visa lucro. Acho que a gente não pode ter aquela visão, eu sou empregado e o empresário, eu estou aqui ganhando salário mínimo, o empresário está rico. Eu acho que não, acho que o empresário é muito importante. Com certeza. Porque ele não paga um salário mínimo. Ele paga vários salários mínimos, ele paga vários coordenadores, ele paga vários diretores. Isso aí. Então, às vezes, é pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. E o risco de você fazer um investimento ele é alto. Então, o empresário tem que visar lucro, ele tem que ter o capital de giro dele, ele tem que ter o capital de reserva e tem que estar pronto para aguentar os problemas do mercado. E se não tiver lucro, não faz. Com certeza. É uma pedra, cara, é uma pedra. E se o empresário tiver lucro, você constrói uma sociedade forte, né? Acabou, a prefeitura deixa de ser o maior empregador do município. Isso aí, o dinheiro gira, né, na nossa cidade, né? O empregado, ele vai, paga o funcionário vai, compra no mercado, o mercado vai gerando mais emprego, compra nas lojas. E o imposto volta para a prefeitura. O projeto que a gente... aquela história dos R$10, né? Do dinheiro que não existe, né? Que você paga, não, eu tô te devendo, então vou pagar o Clério vai pagar o Miguel, que o Miguel vai me fazer. Na verdade, ninguém pagou ninguém, mas o dinheiro circulou dentro da cidade, pô. Exatamente. Isso aí. E a nossa meta, talvez, a gente dentro desses 8 anos, talvez não consiga resolver essa questão, mas é uma meta que eu acho que o planejamento aí para as próximas eleições, que tem que seguir essa pegada para que a prefeitura deixe de ser
o maior empregador do município. O dia que a prefeitura deixar de ser o maior empregador do município, estamos falando de questão unitária. É lógico que em grande escala o comércio emprega mais, é lógico. Mas o unitário, o empreendimento que mais emprega em Paraíba é a prefeitura. Isso não é bom para ninguém. Sim. Isso não é bom para ninguém, porque acaba, em algum momento, a questão política sobressaindo a questão de qualidade de vida das pessoas. Com certeza. E quando a gente vencer essa barreira, de fato a população vai estar livre para andar com as próprias pernas. Ela não vai depender mais da prefeitura. Eu acho que o caminho é esse mesmo, Miguel. Eu acho Visão perfeita. Que as pequenas, fugindo dos grandes centros, entendeu? Sempre se busca uma solução macro. Uma empresa de grande porte para vir para além Paraíba. Pô, a gente tem exemplos aqui de cidades menores, de distritos menores, que tem várias pequenas empresas que hoje são fortes. A gente tem Friburgo na parte de calcinha, a gente tem outro aqui que acho que até Aventureiro agora já está começando. Mar de Espanha também. Mar de Espanha já está começando. Cara, eu acho que se a gente traçar um modelo onde que a gente consegue desenvolver o pequeno, que já dá suporte, dá sustentação pequeno para ele se desenvolver, é muito mais fácil, né, Clério? Do que você trazer uma macro, uma empresa muito grande para dentro de Além Paraíba. Com certeza. É o ideal. O pequeno, médio, né, e as empresas familiares. É o que vai resolver o problema nosso aqui. Porque uma empresa grande pode chegar, mas a Ford fechou. No Brasil, as atividades, a Ford está paralisando. Imagina se tivesse uma Ford ali em Paraíba, hoje a gente estava órfão. Bem ou mal foi o que acabou acontecendo com a Ilha da Zamboni. Sim, pô. É aquele velho ditado, né? Nunca deixe seus ovos na mesma cesta, né? Quanto mais cesta, a chance de você cair quando um sai é menor. E é o que dá sustentabilidade. Você numa empresa igual a sua, com 36 funcionários, antes de você fazer uma demissão em massa, você vai mandar apagar a luz. Claro. Vai apagar a luz. Vamos fechar a torneira. É isso. Agora, na empresa de grande escala, apertou, manda 100 embora. Isso aí. Na hora que voltar, contrata os 100 de novo. E aí são 100 na rua durante quanto tempo que você não sabe. Então, eu acho que o pequeno, médio e as empresas familiares são aquelas que cuidam mais do setor, do seu empregado, dá mesmo aquela condição. E em caso de dificuldade, não é o primeiro que sofre o empregado. Eu fico muito feliz de ouvir, cara. Fico de verdade. Pensamento muito assim, pessoal. Eu fico muito feliz, cara. Porque é o que eu acredito. É o que eu acredito de verdade, que o caminho é esse mesmo. E junto a galera vai vencer esse desafio aí. Então, Miguel, dá um recado pra galera aí, dá sua fala aí pro pessoal, o que você tem aí para contar para eles, pra gente finalizar? O que eles podem esperar do Miguel nos próximos anos? O Miguel é o mesmo ritmo de sempre. É o mesmo ritmo de sempre. Não para não posso parar não. Igual antes de vir para cá. O carro do gabinete... O carro quebrou? Não, o carro do gabinete precisou para dar um suporte para a saúde. Eu tô de bicicleta aqui, né? Eu tranquei minha bicicleta. Chegou suada? Cheguei suado, não pode ter preguiça. É o trabalho. Cara, eu estava conversando, Miguel, com um empresário do Rio essa semana, a gente estava na reunião, numa vídeo, e falando das tratativas dos funcionários, ele falou: Oswaldo, se faltar competência, não pode faltar esforço. O cara que não tem muita técnica tem que dar carrinho, é o que eu fiz a vida inteira. Nunca fui craque, mas sempre estava lá nos melhores times. Por quê? Cara, desculpa a brincadeira, mas o cara que não tem muita competência, não tem muita técnica, não pode, tem que sobrar vontade, Miguel. E é isso aí, cara, é isso mesmo, entendeu? Eu acho que a sua equipe, em termos de, lógico, de qualidade também, mas o que eu vejo, não falta vontade do pessoal. Aí é o meu perfil de gestor. Eu tenho muito pouco conhecimento de gestão por não ter estudado administração igual você estudou, mas eu acho que aí eu consigo motivar. Porque a hora que falta de um lado, eu garro do outro. A gente estava com dificuldade ali, por exemplo, no Vassourão, 5 horas da tarde, antes do Natal Luz. E felizmente para a criançada, que nós já fomos criança, mas infelizmente a criançada jogou bola no canteiro e deu lama, aonde as pessoas no dia do evento iam querer tirar uma foto e acabar dando um lamaçal. 5 horas da tarde, o evento marcado para as 19,
Peguei os meninos e falei, vamos resolver isso aqui. Peguei 8 dormentes, já cobri uma parte da lama. Fomos lá no parquinho, pegamos um pouco de areia, um pouquinho de terra, demos uma ajeitada no nível ali. Que isso? A pessoa subiu, tirou foto, graças a Deus ficou todo mundo feliz, mas isso era 5 horas da tarde. Mas, Miguel, assim, claro, lógico, igual você falou, pra mim, cara, esse é o seu diferencial. Tá doido. Entendeu? O Clério tá aí, cara. O Clério sabe o quanto é difícil você ter esse engajamento dos seus colaboradores, cara. Você consegue isso com facilidade muito grande, cara. Vamos lá, como é que nós vamos fazer? Porque os dormentes tá ali, o dormente tá abandonado ali da velhinha. Vamos pegar ali. Se vocês quiserem, depois vocês pegam de volta. Depois pega de volta. Não tô levando pra minha casa. É. Eu vou botar ali pro pessoal pisar em cima. Acabou que ainda deu uma qualidadezinha na decoração, porque os dormentes hoje tem um apelo em termos de rusticidade, né? Aí ficou ali, ficou bonitinho. Botamos uma luzinha em volta, já ficou muito melhor do que se fosse um pisoteio em lama, que ia acabar, ninguém veio aqui, ninguém olhou se tinha lama, e isso não estava planejado. Aí acontece, cara, merda acontece. Eu peguei a minha filha, falei, vamos lá olhar como é que tá antes, porque às vezes na hora que fica cheio, eu não consigo dar atenção para ela, porque a gente tem que conversar com um munícipe ou outro que aproveita a oportunidade para estar com o prefeito. E eu falei, vamos lá mais cedo, filha, você tira umas fotos com os bichinhos lá, olha a casinha do Papai Noel. Minha filha, eu fui para tirar foto dela nos bichinhos. Aí cheguei lá, não gostei. Falei, não, vamos lá, como é que não vamos fazer? Não, eu vou pegar, porque, não, você vai ali e falar quem pegou. Fui eu que peguei emprestado. E fui lá e peguei os dormentes, carreguei aquele pesado, hein? Pesado, hein? Mas carregamos no lombo lá, os meninos da HLO também deram uma força. Carregamos no meio, botamos lá, salpicamos uma areia com a terra vermelha para dar mais grau, nível para a lama não subir. Caraca. E deu tudo certo. Ninja. Deu tudo certo, graças a Deus. A equipe pegou firme, o Pablo estava lá, o Marcelinho, do filho do Torvinho. E a gente, rapidinho, nós resolvemos. Fui em casa, tomei banho. Tô pronta. Voltei, não deu tempo de fazer a barba. Não, pelo menos até aí tudo bem. Hoje a gente usa máscara. Tá tudo bem. Eu falei, alguma coisa vai sacrificar. O que foi? Não, vou fazer a barba. Eu botei a máscara e tá tudo. Também quase não tem barba, mas que é filho de índio, né? Não cresce também, então tá tudo certo. Cada história que é demais, né, cara? Não, os meninos ficam assim, a obra do Vassourão. Eu ia botar um chafariz lá, do lado do parquinho. Aí eles, com muito custo, me convenceram a não botar o chafariz. Aí eu troquei uma ideia com um amigo, com outro, não sei o quê. Aí o Júlio, nosso amigo da TecBio, falei, Júlio, o que você acha? Vamos fazer então uma quadra de futebol aqui. Aí o Júlio falou, dá para fazer. Falei, então, modela para mim aí que eu vou dar pro Plínio alterar a planilha de obra, que eu vou fazer uma quadra de futebol aqui. Ficou legal. Faltava 15 dias no máximo. 3 dias para ficar para a inauguração. Não, vamos lá que nós vamos fazer. Aí fomos para lá, ajudamos, cada um deu uma ideia daqui e dali. Saiu a quadra de futebol, ele está lá hoje. A criançada se diverte. Que a ideia inicial era botar aquela luzinha que solta água pro alto, assim, a molecada toma banho e tudo, mas aí o pessoal do financeiro me brecou. A quadra ficou legal, pô. Ficou bom, acabou que ficou... A estrutura ali do Espaço Miguel Belmiro ficou excelente, cara. As pessoas que vêm de fora, parentes meus, quando chegam e se deparam... Todo mundo, cara. Todo mundo elogia. Fala que isso é coisa de cidade grande, Miguel. Cidade enorme. Cidade muito grande, cara. Pô, assim, ficou muito bacana, muito top, cara. Top, cara. Assim, acho que assim, na região aqui, acho que é só lá em Paraíba mesmo. Com certeza. E só não tá melhor porque não deixaram a gente invadir o reto do trilho ali, né? Então pra juntar a praça, né, Miguel? Já tinha limpado tudo, saibrado tudo, já tinha feito calçamento, já tinha feito a conexão da rua para desafogar o centro da cidade. Já dava pra gente ter feito tudo, mas tem hora que a gente para na burocracia da lei. Mas se Deus quiser, a gente tem pessoas que estão trabalhando muito forte no estado. E em breve aí, se liberar aquela área ali, a gente entrega tudo. Beleza. Melhor ainda do que já está. Beleza, então. Então dá um recado pro povo aí, Miguel, pra gente poder fechar o bloco aí.
É um bloco ou já é entrevista? Não, é por causa do corte do YouTube mesmo. Não, então a gente quer agradecer aí a galera de Além Paraíba, tudo, porque o mais importante é ser bem tratado na rua. A gente Sim. trabalha pro povo e a gente tem, nos 4 cantos da cidade, a gente é recebido com muito carinho, muito respeito, e a gente tem um respeito muito grande pela população. Então, esse é que é o mais importante. A gente agradece muito aí, porque hoje você ser político é muito difícil, né? Você botou, Com certeza. você botou um paletó de político, você passa a não prestar no Brasil. Então, o carinho e o respeito que a população de Além Paraíba tem comigo, com a minha família, não tem preço. Isso aí, para mim, já é muito gratificante. Beleza, então, galera. Um abraço para vocês. Foi um prazer estar com vocês aí mais uma vez. Beleza? Valeu. Obrigado, Miguel. Mais uma vez, um momento de grande aprendizado com você aí, cara. Obrigado mesmo, Miguel. Valeu. Valeu.